Olá, hoje eu gostaria de trazer como tema de reflexão algo que o Jung já trabalhou há bastante tempo e parece que a situação só se agrava. E a grande pergunta é: por que será que a imbecilidade humana conseguiu destruir, matar a representação de Deus anímico, Deus que estava na natureza, Deus que está nas árvores, nos rios, nas pessoas, e criar um Deus imaginal, invisível e que está ligado basicamente à ganância? Porque o Deus da natureza nos protegia, nos cuidava, nos alimentava. E esse Deus criado principalmente por essas novas vertentes religiosas, fascinadas pelo poder e pela riqueza, é um Deus imaginal. Agora é um absurdo. As pessoas deixam de lidar com Deus visível, que está no irmão, que está na árvore, que está no rio, e passam a acreditar num Deus invisível, que está na cabeça de um monte de liderança religiosa absolutamente voltada só para a riqueza material, prometendo riqueza material e destruindo tanto a natureza quanto a própria dimensão humana. É irmão matando irmão, por ganância, por jogo de poder. Parece que isso foi acontecendo cada vez mais em função do aumento da capacidade de consciência e de ciência. É um paradoxo completo. Os povos originários, que não tinham tanto conhecimento científico, eles acreditavam nos deuses anímicos. O raio era uma representação de uma divindade, a nuvem, a chuva, o tremor da terra. Gaia era uma grande deusa e que nós estamos destruindo, e ela está reagindo, até porque, como o Rafael trabalha num vídeo daqui do canal chamado Nos Mundos, né? Tá tudo integrado. Se desrespeita a natureza desrespeita você. Porque a natureza, ela pode destruir uma própria parte da natureza para se reconstruir com alegria e com dignidade. Nós perdemos a dignidade de lidar com o humano. E eu gostaria de partilhar com vocês uma fala do Jung, né, um escrito do Jung que está lá no Vida Simbólica 2, que é um trecho curto, mas é uma coisa maravilhosa para facilitar a nossa reflexão. Então ele começa exatamente assim. Na minha pergunta, a chamada do vídeo é: matamos Deus da natureza para criar Deus da ganância, né? O que a ciência, agora Jung, né, descobriu uma vez não pode ser desfeito. É aquilo que o Einstein dizia: uma mente que se expande não volta atrás. Mas ela tem que se expandir em todas as direções, para frente, para trás, para dentro, para fora, para cima e para baixo. Só que esta ganância materialista faz com que a mente se desenvolva exclusivamente para frente, para fora e para a matéria, negando toda a dimensão anímica e espiritual, negando Deus em nós, Deus no outro, Deus na natureza, e acreditando num Deus simulacro, criado pela ganância dessas lideranças religiosas, tirando dinheiro das pessoas, prometendo riqueza para as pessoas. É um ciclo louco que está surgindo, e eles estão se imiscuindo na política, na mídia, na cultura, na arte. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos voltar para um primitivismo, e daqui a pouco a Inquisição vai retornar a acontecer. As guilhotinas vão voltar a acontecer, porque a gente está perdendo o amor próprio, a dignidade da própria dimensão humana. Então, retomando o que o Jung traz, né? O que a ciência descobriu uma vez não pode ser desfeito. O progresso da verdade não pode e nem deve ser detido, mas o mesmo impulso pela verdade que deu origem à ciência deve também
reconhecer as consequências que o progresso traz. A ciência deve também reconhecer as catástrofes psíquicas, ainda imprevisíveis, que o progresso trouxe consigo. Nas mãos do homem praticamente infantil de hoje, foram colocados instrumentos de destruição que exigem uma responsabilidade ilimitada ou um medo quase doentio para impedir o abuso muito fácil do poder. Olha o que está acontecendo lá. Olha o que Israel está fazendo com a Palestina, né? Na faixa de Gaza. É um negócio absurdo. Tem botão, aperta, destrói 40, 50, 100 mil. Que loucura é essa, né? E o que nós estamos tomando de atitude? E aqui a questão não é de quem está certo, de quem está errado. Todos estão errados, porque a gente tem que abrir mão dos muros, a gente tem que abrir mão do jogo de poder, tem que abrir mão do absolutismo, a gente tem que resgatar o amor fraternal, a igualdade. Mas como que vai resgatar a igualdade? Como, por exemplo, se a gente imagina as 9 big techs do mundo, as grandes empresas de comunicação, que nós estamos usando aqui, uma delas, inclusive, detém mais de $1,5 trilhão de dólares. É um negócio desproporcional. Se a gente pega este valor dessas 9 empresas e distribui para todo brasileiro vai dar mais de 600 mil dólares para cada brasileiro. É coisa de maluco. Qual é o sentido disso? E a gente continua acreditando nisso, né? O mais perigoso são as aglomerações das massas, ele continua, manipuladas por algumas poucas cabeças. E é isso que a gente está vendo, né? Esses líderes falsos, profetas, começam a se aproximar de lideranças para poder fazer o quê? Ter domínio da massa. Para quê? Para se perpetuar no poder, pelo poder, na riqueza, pela riqueza, na ganância. Pela ganância, vendendo um Deus fora de você, um Deus completamente irreal, um simulacro de Deus, um arremedo de Deus, e te tirando da representação do Deus vivo que está em você, no seu irmão, na árvore, no rio, no animal, até nos seres mais ínfimos. É um negócio doido que está acontecendo. Já tomam forma os imensos blocos continentais, e o que está falando aqui em 1940, por aí, que, por simples desejo de paz ou de segurança, preparam as catástrofes futuras. E a gente está nelas agora. Quanto maior a massa voltada para uma mesma direção, mais violento e calamitoso é o seu movimento. Ou seja, a cura é fazer o indivíduo voltar para si mesmo, para o mundo interior, né? Quanto mais massificada a pessoa, mais sem capacidade autocrítica ela tem, mais falta de amor próprio, mais falta de respeito para si e para o outro. E aí o Jung continua. Quando a humanidade passou de uma natureza com a alma para uma sem alma, que é o que eu estou falando aqui, isso aconteceu da maneira mais grosseira. O animismo da natureza foi ridicularizado e condenado como supersticioso. Quando o cristianismo expulsou os antigos deuses, substituiu-os pelo Deus único. Mas quando a ciência aboliu o animismo da natureza, não lhe deu outra alma, mas colocou a razão humana acima da natureza. Sob o domínio do cristianismo, os antigos deuses foram, ao menos, temidos por muito tempo, pelo menos como demônios. A ciência, porém, não deu valor algum à alma da natureza. Na realidade, a ciência, ela acabou tirando de nós a representação até do demônio. Mas, na verdade, ela se tornou o próprio demônio, falando em evidência, em comprovação científica. Porém, essa ciência produz coisas absolutamente perigosas e sem alma. E sem alma, a gente não tem
a possibilidade do transcendente. A gente não vai ter saída para essa realidade que nós estamos vivendo. Como resgatar a alma? Como reconectar o ser humano ao seu mundo profundo? Não é fácil, é difícil fazer isso diante de um movimento de massa. A gente tem que fazer isso em cada indivíduo. Por isso que não existe uma teoria geral, por exemplo, para uma análise junguiana, né? Como método prático, né? Um manual de atendimento. Isso é ridículo, porque cada indivíduo é único, complexo, criativo, e a gente tem que fazer ele se reconectar com si mesmo, para ele encontrar onde que está o sentido, servir da própria existência dele. Então, esse vídeo de hoje, a minha intenção é exatamente fazer essa reflexão. O que está acontecendo, onde a gente está vendo esse crescimento cada vez maior destas religiões que começaram pelo neopentecostalismo, mas agora está vindo num movimento muito mais voltado para uma teologia da prosperidade material associada à riqueza, à ganância, ao poder e ao medo, né? Onde o outro é o inimigo, né? E eu tenho que me salvar de todos os inimigos, e o inimigo é aquele que não está, de alguma maneira, pertencendo à massa que eu pertenço. Então, esse é um drama contemporâneo de que, se a gente não conseguir tirar, salvar pessoas dessa condição, conectá-las novamente com a natureza interna e com a natureza externa, compreendendo a representação de Deus existente em tudo, mas que não pertence a nada, a gente não vai conseguir reverter essa catástrofe maior que está por vir. E ela está por vir. É uma questão de tempo, se a gente não tomar tento, como dizia lá a minha avó, né? Se a gente não ficar esperto, amoroso e atuante, muito atuante, contra qualquer tipo de abuso diante da natureza e diante da própria humanidade. Não cabe mais, na altura do campeonato, com todo o conhecimento que a gente tem, ainda atitudes sectaristas, posições misóginas, posições racistas, né? É muito doido. E mais doido ainda são indivíduos que se dizem, né, ativistas e terem um preconceito a priori, sem compreender o que de fato seria um ativismo verdadeiro, para dar consciência, para que todos possam ter consciência da própria consciência, ou seja, por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, qual é a consequência de eu estar aqui, por que eu estou, de alguma maneira, identificado com aquela coisa, por que eu não estou, né, identificado com aquela outra coisa, quem em mim está desejoso disso, e quem em mim está querendo destruir aquilo, e por quê, para quê? É consciência. A gente precisa consciência da própria consciência. Consciência do aqui e do agora. Compreendendo que todo o passado tem que servir como uma referência de aprendizado. E que todo o futuro tem que ser pensado de uma forma melhor, mais amorosa, mais humana, sem muros, sem conflitos e com muita alma. Esse é o legado do Jung, e é esse o propósito do IGEP, meu, obviamente, diante desses vídeos, diante desse canal, investindo energia tanta que a gente investe neste movimento. Até uma próxima, obrigado, agradeço a partilha do vídeo, reflexões a respeito disso.